Vamos lá. Vamos falar de Renan Santos, então. Vamos começar com a matéria que saiu. Porque é o seguinte, né? A galera do NAN tava prometendo. Nossa, vai sair algo que vai destruir o MBL. Estão falando todo dia sai isso, né? Nossa, hoje vai ser um negócio que vai destruir o MBL. Nossa, agora o MBL vai ser destruído. Bom, hoje eles vão destruir o MBL. Vamos ver a matéria aqui, ó. Em mensagens presidenciável do MBL relatava o uso de cogumelos mágicos. E outra, meio que sabia que em algum momento ia vir aqui que tem um doidinho que colocar isso aí é um grupo, só vocês saberem. Isso aí é um grupo do Instagram que colocaram o Renan. Meio que meteram o Renan e o pessoal ficou falando da banda, falou que gostava dele. Ele ficou de vez em quando, ele ia lá interagir com a galera desse grupo do Instagram. Esse pessoal que colocou ele lá. E um dessa galera é um doidinho de acho que é do PSDB, cara, se eu não me engano. Sabe desses partidos? Ele é doido, sabe? Ele é meio. Tanto que não sei se vocês vão lembrar, ano passado um cara veio. Eu tenho coisas gravíssimas sobre Renan Santos. Renan Santos, retire a sua candidatura agora mesmo, senão eu vou jogar na mídia o que eu tenho. Vocês lembram? Final do ano passado? Alguém ficava falando isso lá no Twitter? Vocês lembram disso? Então, é esse mesmo. Não, não é Scaranella. É um mais doidinho ainda. Scaranella ainda é que é normal, é um doido. Ele é completamente pinel. Retire a sua candidatura, estou avisando. É, ele já tinha falado, eu vou vazar essas mensagens. Ó, deu o Renan. Ok, cara. Vai lá, vaza aí, vai. Por favor. Então vamos lá. Em mensagens presidenciável do MBL relatava o uso de cogumelos mágicos. A coluna Renan Santos diz que se eleito for contra o consumo da droga, ele se compromete a não usar mais. Olha lá. Para candidato a presidente da República pela missão, Renan Santos participou ativamente de um grupo pelo Instagram no qual recomendava autores de extrema direita, promovia concurso de novinhas e relatava o uso de entorpecentes. Uma das principais bandeiras da campanha dele é o combate ao tráfico de drogas. É que cogumelo, cara, não entra muito nesse negócio de tráfico de drogas. Você não tem uma rede de tráfico de cogumelos por aí, entendeu, cara? Normalmente, cogumelo, quem usa essas paradas aí é que planta em casa, né? Eu conheço alguém que planta e tal. Não existe um negócio de tráfico de cogumelos, sabe? Não é bem tráfico de droga, mas tudo bem. Vamos lá. E outra coisa, né? O que vai ter. Ó, vocês estavam falando agora, né, de uma propaganda eficiente pra boomer. O que vai ter de boomer que vai prestar atenção no Renan por causa disso aqui? Porque essa é uma geração que não utiliza essas coisas, a geração de maconha e droga de festa, tipo bala. Nossa, agora que eu vi que eu tô com uma mancha aqui, ó. Uma espinha. Mano, 40 anos tendo espinha na cara ainda. Mas quem usava cogumelo, as avós, aí, as tia, avó bolsonarista, elas usaram bastante cogumelo. Viveram os anos 70, anos 80, se divertiram bastante, entendeu? Vai explicar isso para o povão, eles não entendem assim. Cara, o quê? Você acha que não? Vamos lá. Vamos chegar lá. Eu trouxe aqui a revista, inclusive, ó. Primeira vez que vocês vão ver um PDF de uma revista Valete. Só uma pessoa tem esse. Só uma pessoa tem esse PDF da Valete, tá? O Metrópole teve acesso exclusivo às mensagens trocadas durante 1 ano e meio, entre abril de 2024 e outubro de 2025. No grupo Canipapo. Eles fazem parte de uma denúncia-crime apresentada ao Ministério... Nossa, teve uma denúncia-crime apresentada ao Ministério Público. Ô, Nando Moura. Caralho, ô, Nando Moura. Ai, ai, ai. Essa é foda. Essa foi foda, Nando Moura. Essa não dá. Olha aqui, ó. Bartolo Lucas Coelho. Em contato com a coluna, Renan confirmou a veracidade das mensagens tratadas nessa matéria e justificou-as uma a uma. O presidenciável foi adicionado à revelia. Então coloca aqui que ele foi adicionado em setembro de 2024. Sua primeira interação foi questionar a motivação de quem o havia colocado naquele grupo bizarro. Após ser informado que se tratava de uma reunião de apoiadores, Renan quis saber se os colegas conheciam autores cultuados pela extrema-direita, um deles declaradamente fascista. Em seguida, ignorou as mensagens no grupo por mais de 2 semanas. Retornou no dia 24 de novembro com a seguinte mensagem: Cara, tomei um cogumelo e tô ouvindo Wagner. Adeus. Vou colocar a música do Wagner aqui.
É... Nossa, bom demais, né? Marcha das Valquírias. Aí vamos lá, vamos ver mais. Cadê? O alemão é declaradamente antissemita Richard Wagner, meu Deus, era o compositor favorito de Adolf Hitler. Qual é, velho? Ai, meu Deus do céu, cara. Deixa eu avisar. Quem que é esse aqui, ó? É a Trondheim Symphonyorchester e Ópera. Deixa eu avisar pra eles quem que é o cara do Metrópole falou aqui que não pode ouvir Wagner. O cara morreu em 1800. Sério? Richard Wagner. Ah, nem fodendo. Ele morreu em 1883. Morreu. O cara morreu. Quanto que o Hitler nasceu? Cara, ele morreu 6 anos antes do Hitler nascer. O Wagner, Richard Wagner morreu 6 anos antes do Hitler nascer. Mas ele era. Ele era nazista. Cara, muito bom. Ô Metrópolis, bom demais. Mas vamos lá. 2 semanas depois dessa mensagem, foi o Renan quem voltou ao tema cogumelos ao canipapo. Usei cogumelo de novo no fim de semana e tenho certeza que existe um mundo gigante cheio de significados no inconsciente que alguns acessam mais do que outros. Um colega perguntou: cubensis? Ele respondeu: sim. Cubensis é também conhecido como cogumelo mágico e seu cultivo, aquisição e comercialização só são autorizados no Brasil para fins de pesquisa, coleção e amostra botânica. Aí, senhor, aqui é o pulo do gato. O Renan fez uma pesquisa sobre o cogumelo. Está na revista Valete. A direita psicodélica. Cara, ele fez. Inclusive, tem até um vídeo dele explicando, né? A ideia dessa revista. Cadê o vídeo? Me mandaram esse vídeo aqui, ó. Mano, ele falou em live, isso que é o mais louco. Mas vamos lá. Vocês sabem que a direita norte-americana hoje vem passando por um processo de psicodelia. E eu estou falando sério. Jordan Peterson, o Joe Rogan, o Lex Fridman, todos eles vêm falando sobre a psicodelia, sobre cogumelos alucinógenos como meio de cura de depressão, cura de problemas na alma e até forma de estímulo da criatividade e meios de você se autoconhecer e criar algo novo a partir disso. Como essa discussão vem acontecendo nos Estados Unidos, demais, ela ainda não chegou no Brasil. E como eu falo pra vocês, ela vai chegar. A Valete vai antecipar essa discussão. Chegou graças a você, Renan Santos. Parabéns. Quem já viu, digite um se você já viu alguma coisa do Joe Rogan falando disso, Mike Tyson falando isso, o Elon Musk, Jordan Peterson, o Peter Thiel, o Lex Fridman. Quem já viu? Peter was Thiel. asked once to comment on psychedelic experience. I think he was asked about what Huxley was doing. E eu vou. Assim, só existe uma pessoa com esse PDF da Valete, que sou eu. Eu vou mostrar algumas partes da revista Valete. Temos aqui a entrevista. As estranhas experiências lisérgicas do professor Cabum. Nessa entrevista, o coordenador do MBL, Ricardo Almeida, explica o recente interesse da direita mundial pelos cogumelos e sua relação com a espiritualidade. O que mais temos aqui? O fungo do conhecimento do bem e do mal. Como psicodélicos agem sobre a consciência e a rota da história. Por Israel Russo. Um puta texto. Puta texto. Mais temos aqui.
Isso aqui é do Bisoto. Ó, tem o do Bisoto. O que é isso aqui? Ó, Antônio Vargas. Lembra do Antônio Vargas? Drogas em perspectiva metafísica. Uma consideração à luz de Próclo. Meteu-lhe um filósofo aqui ainda. Matéria principal. Take a Right Pill. A redescoberta dos psicodélicos e a subversão da religião. Eu vou ler só o comecinho aqui pra vocês verem. O ex-governador do Texas, Rick Perry, causou surpresa ao ser escolhido como conferencista da abertura da maior conferência de psicodélicos da América. Para muitos, essa escolha pareceu incomum, mas ela reflete uma mudança significativa e cada vez mais visível na maneira como os psicodélicos estão sendo percebidos e adotados por diferentes setores da sociedade. Tradicionalmente associados ao movimento contracultural dos anos 60, quando os psicodélicos eram símbolo de rebeldia e experimentação por parte dos hippies, essas substâncias estão sendo redescobertas pela direita americana. Um dos principais motivos para esse interesse é o potencial terapêutico dos psicodélicos no tratamento de traumas entre veteranos de guerra, um eleitorado que possui grande relevância para o Partido Republicano. Cara, tem coisa do Renan aqui, será? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver a matéria do Renan. Deixa eu ver qual que é do Renan. O Renan escreveu aqui um texto. Tem Pablo Marçal nessa revista. A destruição do marçalismo cultural. Cara, o Renan não escreveu nessa aqui? Será que escreveu? Deixa eu ver se tem Renan Santos aqui no índice. Tá travando meu PC, tá? Só pra avisar. Se eu cair é porque o PC travou. Renan Santos, Renan Santos, Renan Santos. Caralho, ele não tem. Ah, tem, ó. 26. Página 26. Ah, aqui, ó. Abstração, psicodelia e imaginação política. Cogumelos e pintores abstratos reduzem a imagem à sua matéria-prima simbólica. O que podemos tirar dessa conversa? Ó, ele coloca... É o Pollock, né? Eu que fiz... eu que diagramei isso aqui. Ó, fala de Jung. Esta busca pelo transcendente, portanto, me soa como um grito de desespero do inconsciente coletivo deste homem contemporâneo. Puta, o Renan escreve bem, cara. Os textos, ele parou de escrever que ele não tá tendo tempo por causa de pré-campanha, mas os textos dele eram muito bons, cara. Opa! A marcante experiência que vivi em 2016 foi o mais perto que estive diante de uma vivência religiosa completa. Participei de cultos da congregação cristã, igrejas católicas, Catedral de Toledo. Ele fala aqui nessa aqui que ele tomou, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ó, eu já usei cogumelo. Ó, aqui achei. Achei, galera. Eu já usei cogumelos mágicos. Foram 5 vezes, todas em anos diferentes e ausentes de um contexto festivo. Tem toda a história aqui, cara. Tem toda a história. O Renan nunca escondeu, eu já falei em live isso. Olha só. E meteu um polo aqui ainda. Bom. É isso. Vamos voltar aqui. Só pra mostrar que nunca escondeu de ninguém. E, sim, foi feita uma revista inteira sobre o tema. Onde ele falou que ele ia usar pra escrever. Falou em live, né? Minha cadeira já tá chorando. Eu vou arrumar essa cadeira, cara. Eu vou arrumar essa cadeira. Mas me falaram que ele era drogado. O Renan nem bebia, cara. O Renan começou a beber agora forçado, porque agora ele tem banda. Ele quer parecer legalzão, entendeu? Ele precisa beber. Agora ele nem bebia. Quando a gente saía e eu bebia, ele ficava, ai, para de ficar bebendo aí. Agora ele bebe, porque ele é roqueiro. Ele é muito roqueiro, entendeu? Tem uma banda. Eles não estão brigando comigo de eu mostrar PDF da Valete em live? Acho que não. Ninguém tá brigando comigo. Cadê? Eles colocam aqui uma notícia. Ó. Recentemente, a polícia do DF desmantelou uma quadrilha que comercializava cogumelo mágico. Tá bom. Ok. E?
Apesar de relatar no grupo o consumo de droga, Renan tem se posicionado radicalmente contra o comércio de drogas. Em dezembro, incendiou uma suposta bandeira do Comando Vermelho. Você sabia que o Comando Vermelho tem uma rede de tráfico de cogumelo? A origem da droga. Me deram. A coluna Renan disse não saber a origem dos entorpecentes utilizados por ele. Sei lá, me deram. Eu nunca comprei, eu ganhei, tomei uma microdose e tomei uma vez. E um negócio foi isso. Afirmou inicialmente citando ter relatado este uso em uma entrevista ao podcast Flow. Cadê? Que eu me lembro, tomei na minha vida 3 vezes. Microdosagem, talvez tenha tomado alguma microdosagem para trabalhar, para escrever, o que eu uso isso para ver artigos. Talvez, mas não me lembro assim, tá? Ana disse que o uso de cogumelo mágico é diferente do uso de outras drogas que ele combate. Primeiro que isso aqui não tá financiando nenhum tráfico de droga internacional de porra nenhuma. Eu não sou um drogado. Eu usei 0.00 de alguma coisa para uma experiência musical e não recomendo que os outros que façam e nem vou fazer mais porque eu não preciso disso, tá? Talvez precise, né, Renan? Ele tá se achando um músico já. Ele já tá se achando que, nossa, eu sou um artista. Já produzo músicas. Talvez você precise. Você não é tão bom músico assim. Eu nunca matei ninguém pra ter isso. Eu nunca financiei nada disso. Não tem nenhuma contradição nisso. Se isso for por parte do nosso eleitor, ele dizer: ah, Renan, foi errado você ter tomado uma microdose do negócio pra ouvir uma música na tua casa, tá bom. Não uso mais. Que gay. Aqui o Renan foi gay. Aqui o Renan foi bem chola. Aqui. Quando acessado pela reportagem a partir de um link aberto, o grupo Canipapo tinha 17 participantes, entre eles Renan. A imagem representativa do grupo era o desenho de um personagem musculoso com um barrete frígio, uma espécie de gorro com a inscrição Lord Renan Groiper. O Renan usava um barreto frígido, né? Em live de vez em quando. Os Groipers são um movimento político nascido nos Estados Unidos com forte apelo antissemita e oposição ao feminismo e aos direitos LGBTQI a mais. De acordo com o Instituto for Treasure Trapper, os Groipers têm como... Cara, os Groipers é do Nick Fuentes, né, cara? Ó, a coluna Renan disse rejeitar o principal líder do movimento, o podcaster Nick Fuentes. Que ele falou várias vezes na live, né, sobre o Nick Fuentes. Cadê? Inclusive os Groipers brasileiros não gostam do Renan, né? Assim que entrou no grupo, o Renan quis saber se os colegas conheciam 3 autores. O BAP. O BAP eu conheço, eu tava lendo um negócio dele aqui, é o Bronze Age Pervert, né? Jordani e Astral. E se animou com a resposta positiva. Vocês têm que ler a Valete, a revista da Missão. Não, a revista não é da Missão. A revista Valete é da Valete. Tem várias pistas desses autores por lá. Vocês são as pessoas que estávamos buscando encontrar na Valete, comentou o líder do MBL em referência à revista do partido. BEP é a abreviação de Bronze Age Pervert, pervertido da Idade do Bronze, um pseudônimo que acredita-se ser do acadêmico romeno Costin Vlad Alamralá. Eu acredito no fascismo ou em algo pior e posso dizer isso sem ambiguidade porque, ao contrário de outros, abandonei há muito tempo toda esperança de fazer parte do mundo respeitável, de conquistar uma audiência respeitável. Escreveu BEP em uma revista eletrônica. O BAP, ele vive... Não sei se ele mora no Rio de Janeiro, mas ele morou no Rio de Janeiro. Por muito tempo, o BAP. BAP também já afirmou que acredita em um governo de casta militar de homens que seriam capazes de guiar a sociedade rumo a uma moralidade eugênica. Ah, ele é gay, tá? O BAP é gay. Ele é bem gay, o BAP. Já Jason Jordani é um filósofo norte-americano que escreveu em artigo que asiáticos, árabes, africanos e outros povos não arianos são geneticamente e intelectualmente inferiores. A coluna Renan disse que lê Jordani porque ele escreve sobre mitraísmo e zoroastrismo. Já o BAP é um cara complicado, eu não concordo com as coisas do BAP. Agora, o BAP é um ator muito fluente. Eu não gosto de boas partes das coisas que o BAP fala, comentou o presidente. É bem fluente, Bronze Age Pervert, né? O livro dele está sendo muito lido. Inclusive, eu estava lendo, né? Gays são muito pouco afeitos a lealdades. Ó, eles colocaram como título aqui, ó. Enquanto os colegas discutiam política partidária no grupo de Instagram, o líder do MBL participava com mensagens pontuais. Em uma delas, Ana escreveu: grupos políticos saudáveis têm que ter seus gays. E tem que ser gay que anda com hétero, não essa segregação ridícula de hoje. Mas existem muitas dificuldades. Gays são muito pouco afeitos a lealdades. O meu presida não é homofóbico. O meu presida não é homofóbico. Eles colocaram aqui, ok, cara. Isso aqui, que bom, velho.
Renan é matéria paga? Óbvio, matéria paga pelo Vercaro, inclusive. Já vamos chegar lá. Quando a conversa passou a tratar sobre judeus na política, Renan mandou no grupo: graças a Deus o MBL tá bem cheio de judeu e tem um belo muçulmano geninho pra contrabalancear. Por que você não colocou isso aqui quando vocês estavam falando que os Groypers são antissemitas? Por que você não colocou que o Renan colocou que o MBL tá cheio de judeu? Vocês viram essa maldade na matéria? Vocês perceberam essa maldade na matéria? Isso aqui não era relevante falar? Quando vocês estavam falando que, nossa, os Groypers são antissemitas e tinha uma imagem escrito que o Renan era Groyper? Não era importante colocar isso na matéria? No mesmo dia, o tema chegou às mulheres. Na minha escola tinha uma garota bem bonitinha, loira, olhos azuis, feições boas, etc. Namorando um negão feio pra caralho, escreveu um dos membros. Isso me dá raiva, sem brincadeira, me dá nojo, respondeu outro logo em seguida. Um terceiro membro mandou fotos de mulheres e partiu de Renan a iniciativa de perguntar aos demais: qual é a melhor? A coluna não conseguiu acessar as imagens. Um dos votantes disse: eu curto loira de olho azul, mas a idade pesa muito na escolha. Gosto de novinha, apesar de serem insuportáveis. Renan respondeu em seguida: pois é, esse grupo precisa me ajudar. Os demais votos foram para a novinha. E a síntese perfeita seria uma novinha sueca, o que é suficiente para Renan dar por encerrada a votação. Parece que temos um consenso. A coluna, essa aqui é a melhor parte. A coluna, Renan se defendeu. Eu gosto de mulher. Gosto muito de mulher. Minha namorada, que infelizmente terminei com ela, agora, ela é bem mais nova do que eu, ela tem 23 anos. Acho ela nova, eu gosto dela. E tenho probleminha nenhum com isso, também gosto de mais velha. Eu sou heterossexual, cara. Eu gosto de mulher, bastante. O político também explicou que nos grupos políticos que esteve, observou que gays são pouco afeitos a lealdades, diferente das pessoas heterossexuais. Eles vivem estimulando, um xinga o outro, um quer denunciar o outro. Ah, treta horrorosa. Entre héteros, não. Quer botar mais um tempero aí na tua matéria? Mulheres também vivem se matando. Acho que homem costuma cultivar lealdade melhor. Mas não que não haja traição. Boa parte das minhas traições foram de homens héteros. E assim encerra-se a matéria. Que foi o escândalo, o grande escândalo de hoje. Cadê? Esse ataque foi tão horroroso que o Mafinha postou o seguinte. Mafinha, do grupo Quinto Elemento, tá na campanha do Flávio Bolsonaro. MBL usando a tática do escândalo controlado para tirar a imprensa de cima do caso do Guto Abortias. O problema é que isso funciona no livro americano para eleição americana. No Brasil eu não sei se funciona não, mas vale a tentativa. O ataque foi tão ruim que os bolsonaristas estão achando que foi algo que o próprio MBL fez. Partiu do próprio MBL esse escândalo de tão ruim que foi. Esse escândalo do Renan cogumelado. Foi tudo planejado pelo próprio MBL, tá, galera? Só pra vocês saberem. Mas não, pior que não foi, cara. Isso foi... hoje saiu, né? Hoje saiu que o Metrópolis recebeu 27 milhões do Forcário, junto com várias outras denúncias e tal. E sim, o negócio do Guto Zacarias partiu do Forcário, tá? Partiu de... Inclusive, né, Nando Moura? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né, Nando Moura? E tanto é que eles estão tentando forçar um desgaste no Renan Santos, porque o caso do Guto era pra atingir o Renan. Que agora vai ter uma manifestação, né? Dia 11 contra o Vorcari, e o Vorcari tá caindo, vai ter delação premiada. Tá todo mundo de cabelo em pé. E realmente só tem um grupo político tratando do assunto, que é a gente. É só a gente de grupo político que tá pedindo coisa. Tá pedindo investigação, que tá indo pra cima. E tá descobrindo coisas. Tem coisas que foi a gente que descobriu. O negócio do Tayayá lá, foi a gente que descobriu. Entendeu? Do Ratinho. Tem coisas que tá vindo pela gente. E... só pra vocês entenderem. Olha só. Olha isso aqui. O colunista deles comentando o caso. Primeiro eu perguntei pra ele como que ele arranjou a droga, né? O entorpecente. Ele podia dizer que apareceu na casa dele. Foi... Nossa, mano. Esse cara aqui deve ser mais novo que o Renan. O Renan colocou cabelo. Se o Renan tivesse oferecido pra ele a Hair in Health, talvez ele não ficaria tão amargo com o Renan. Mas ele tá sendo pago pra fazer essa matéria contra o Renan, né? Então não tem problema. Foi plantado. Mas ele disse que alguém deu, ele não lembra quem. Eu perguntei quantas vezes ele usou uma ou duas.
e disse que tinha sido uma vez só, e eu falei, só no grupo você relatou 2 vezes, aí o discurso mudou de novo. Mas ele não afirma que ele plantou em casa e poderia acontecer, assim como existem pessoas que plantam, têm maconha em casa. Por que ele falou isso? Porque esse cara claramente é um maconheiro. Ele vai ficar meio zoado, falar, não, sabe, maconha. Porque maconha eles podem, entendeu? Maconha eles gostam. Maconha eles querem que seja legalizado. E aí entra exatamente nessa contradição, né? No que é dito para o público e o que se faz dentro de casa. Que é exatamente o caso do Guto Zacarias, que é absolutamente contra. Viram? Entenderam? De alguma forma ele quer ligar o caso do Guto Zacarias ao Renan comer cogumelo. Ora, sério? Aborto, o MBL de forma geral, aqui em São Paulo, a Amanda Vettorazo propôs uma CPI para investigar lugares onde se pode fazer aborto em São Paulo de forma ilegal, mas pessoas ricas conseguem fazer. E é exatamente o que o colega dela, a pessoa, um político muito próximo dela, a Missão ainda é um partido de liderança, porta-vozes, número baixo de lideranças e porta-vozes, pessoas com mandato. É exatamente o que ele fala no áudio, né? Ele diz que a então namorada dele, né, a mulher que engravidou dele, não precisava se preocupar. Vocês entenderam? Como o caso do Guto Zacarias não deu em nada, não teve, sabe? Não aconteceu porra nenhuma. Eles vieram com mais essa, que eles já deviam ter faz tempo, porque isso aqui o cara falou que ia soltar na imprensa ano passado, então eles guardaram isso, tá? Eles guardaram. Eles provavelmente estavam guardando pra eleição isso. Só que agora tá vindo esses negócios do Vorcar e tudo. E daí teve o negócio do Guto e não foi pra frente. Eles acharam que iam atingir o Renan através do negócio do Guto. Não foi pra frente. Soltaram isso agora, antes da eleição, pra tentar reviver o negócio do Guto. Mas só foi ridículo. Foi tão ridículo que os próprios bolsonaristas estão lá reclamando, falando que foi uma tática nossa.